Agora, o filme é bem bolado, a trama, sabe? O script é bem feito, sabe? Porque tinha um pintor, que era o Paul Cézanne. Então, esse Paul, ele aparece lá várias vezes, mas lá pelas tantas ele falou assim, ó, não quero mais nada com você, você não vai ver mais, eu vou me despedir de você. E foi embora para o interior, deixou ele em Paris. Você mudou, você não é mais a pessoa. O artista não pode pensar em dinheiro. Então o Paul Cézanne foi embora e deixou o cara. Aí ele já estava abastado, como se fosse da monarquia mesmo, alto nível. Agora o filme mostra isso tudo. Os dois juntos e tal. É muito bem bolado. Não. A mulher, né, se chegou lá e pediu para ele, mas ele não topou. Mas ela foi embora e deixou os papéis, que ela estava também citada com o negócio, deixou lá na mesa dele. Ele acabou lendo. A hora que ele leu, ele mudou tudo. Aí veio a consciência dele, do Cézanne, que tinha falado para ele, realmente foi errado. A consciência bateu. Foi para aí que ele, então, escreveu o artigo do Eu Acuso. Foi um rolo. Agora, é muito bem feito, as cenas são bem feitas, sabe? Agora, eu acho que ele devia ter falado mais nos personagens, que aparece o cara, mas não fala. Se fosse hoje, eles iam colocar tudo o nome, né? Aquele negócio que coloca a legenda. Muito boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de março de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1510. 4 páginas, 43 logias, 9 máximas. O tema é interitemização. Isso é dentro da autorrevezamentologia. Definição. A interitemização é o indício ou marca deixada pela consciência lúcida nesta vida humana, na auto-mega-gescom ou construção intelectual, obra-prima escrita e publicada, capaz de fornecer indicações para identificação das diretrizes do próprio temperamento, da autoevocação e do autorrevezamento proexológico de existência em existência, com inteira autoconsciência, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos avançados e intencionalmente entrosados ao máximo entre as séries de intervenções pré-ressomáticas e pós-ressomáticas consecutivas, continuadas. A definição é longa, mas é o único jeito de expor todos esses aspectos sutis desses assuntos que são novos. A decifração da rastro-penselidade camuflada na retrogescom. Sai dessa. O conjunto de indícios intelectuais. A cápsula do tempo mental somático. É aquilo que a gente tem falado nesses últimos 3 dias, vocês escolheram os temas, tudo estou falando em cápsula. A automimese excepcionalmente produtiva. As confirmações materiais dos relatos espontâneos retrocognitivos. A identificação da personalidade consecutiva pelas consciências testemunhas. A decodificação da reto-mega-gescom encriptada. Os tiratemas técnicos do intermissivista. Os tiracismas práticos. O tira-dúvida filosófico. A autogescom interitemizada. A decifração particular da reto-mensagem encriptada. Olha, eu li aqui um terço do material, porque só a fatologia tem 20 linhas. Isso aí é um dos máximos aí dessa história hoje. Agora, na remissologia, assinatura pensêmica, autorrevezamento multiexistencial, indício multiexistencial, marca para a psique e retrosenha pessoal. A técnica avançada da itemização proporciona a cosmovisão do encadeamento dos altos esforços evolutivos por meio da execução entrosada das autoprogramações existenciais. Você já encriptou com interemitizações os próprios originais na mega-gescom escrita para a próxima vida humana? Quais técnicas você aplica?
Então, vocês estão vendo aqui, são condições entre os itens, que nós estamos chamando aqui, que é o processo da cápsula do tempo, que ajuda na revezamentologia. Agora, há casos desses que já extrapolam um pouco tudo isso. Por exemplo, o caso do Zéfiro com o Auger. É uma condição totalmente diferente, porque ali tem itens que eu coloquei através da sugestão feita para o Auger. E isso me ajudou demais nessa vida, por causa da bibliografia. Eu fui lá, vocês podem olhar que lá na bibliografia está falando do Auger. Agora a pergunta: admitindo como fato a lei da dialética, segundo a qual tudo se relaciona, é o ad argumentum tantum, o que adianta a pessoa praticar tenepes se não sabe fazer assim, diz assim, penseniza contra outros, não controla o verbo e a Maria vai com as outras? Olha, sempre ajuda, porque se ela aguenta fazer a tenepes por algum tempo, de qualquer maneira tem alguma coisa positiva, porque se fosse negativo, daria um acidente de percurso, uma marca pecado destrutivo e ia acabar com ela. Então isso aí, ó, a sua abordagem está errada. Não é bem assim, não. Vê se me entende, olha só, a minha amiga aí, teletertuliana. Se a pessoa consegue fazer a tenepes, por exemplo, 6 meses, ela continua com aquilo, não interessa qual a intenção que ela tem. Alguma coisa boa ela está fazendo, porque senão ela não aguentaria. A tenepes, ela faz a implosão, ela mesma explode por dentro, se a pessoa tiver má intenção. Agora aí a pessoa continua falando, a minha amiga. Além disso, não paga o aluguel, trai a mulher, abandona filho. Esse aqui deve ser, então, homem, né, que ela está falando. Filho é uma das maiores responsabilidades que se tem. Não se educa pela internet, não. Estou de acordo. Ah, mas ele faz tenepes e o egão é bem inflado. Qual a qualidade dessa energia? Olha, o que eu vejo com você é o seguinte: não fica assim, não. Vamos pensar positivamente. Ele tem consciência, é preciso ver a consciência da consciência. O que é que tem que ele está pensando na história? Vê também o lado melhor dele. A tenepes abre o destino da pessoa. Uma coisa boa é o seguinte: chega para ele e mostra isso. Pessoal, você está incoerente. Onde é que está o seu CPC? Que é o processo da cosmoética na vida dele. Como é que está? Olha isso. Por que você não aborda ele e fala essa realidade? Você está incoerente. Agora veja, se ele aguenta isso muito tempo, ele deve estar fazendo alguma coisa boa, porque senão a tenepes teria implodido com ele. Olha bem essa questão. Tenepes não se brinca, é coisa muito séria na vida. A empresa na qual trabalho irá oferecer a vacina contra a gripe H1N1. Muitos estão em dúvida se devem ou não tomá-la, pois há opiniões controversas a respeito da mesma. A equipe de médicos daí tem alguma opinião formada a respeito? É bom você falar. Nós somos favoráveis a essa vacina, porque ela não é feita de vírus atenuado, ela é de partículas do vírus. Eu já tomei, não tive nenhum tipo de reação, a Cris também, os funcionários da clínica lá também, mais de 100, e não teve nenhuma reação. Tem muita coisa circulando na internet para dar, vamos dizer assim, um terror, boato, coisa do além, uma série de... Sempre tem a turma do deixa para lá e do contra. Tem 3 origens de vacina, já conseguimos. Você está acertando lá, quando é que eu vou lá? A gente acha que vale a pena para profilaxia. Uma vacina que eu tomei contra a gripe me deu a gripe, depois eu não ter gripe durante anos. Eu tive a gripe depois da vacina. Essa aí eu vou testar. Vai servir de cobaia para vocês. A gente acha que vale a pena. Serviu de cobaia, tomou, não deu nada. Eu falei para ele, eu vou na frente, qualquer coisa você não toma. Mas aí, se fosse com ele, a gente já teria feito a cremação. Não, mas vale a pena. A gente acha que a segunda versão deve ser pior aí no inverno, né? Vamos ver o que vai dar. Agora, outra coisa. Eu quero chamar aqui a atenção de um nosso amigo aqui, que andou escrevendo, é o Júlio César Paixão, de Uberaba. Olha,
Pode marcar, se nós somos Uberaba, eu vou na sua TV maior, Mundo Maior, é a TV Mundo Maior, eles querem que eu fale lá na TV. E eu dou a entrevista lá, desde já fica aí o compromisso disso. Nós somos no fim de outubro, eu estou lá na TV Mundo Maior, e vamos conversar com o Júlio. Estou falando desde já, porque ele mandou aqui um pedido. Ontem, no horário da tertúlia, recebi a visita de um amigo de trabalho. Senti a presença de uma consciência com ele. Tive intuição de revelar isso a ele e fiz. Ele desabafou seus problemas e disse saber quem era a consciência. Diz também ter sido usuário de droga pesada, cocaína. Tenho como ajudá-lo? Como? Sempre as pessoas me procuram, pois dou muita atenção, mas ainda sinto falta de conhecimento para ajudá-las. Olha, faça o arco voltaico nele quando ele tiver com alguma crise maior. E ajuda ele com a indicação das coisas, aquilo que você puder. Se ele já procurou, você já falou, e ele admitiu as coisas e está em paz, isso mostra que tem assistência. Vai em frente, ajuda o homem. A psicografia transmitida pelo senhor, quando era consciente Zéfiro, também continha hiperdeterminização para consim Valdo Vieira? Se sim, com qual objetivo? Bolas, para ajudar a gente. Eu acabei de falar uma coisa dessa, que é o caso do Auger. É só olhar a bibliografia do Auger que você vai ver, que é o processo que eu já pensava em fazer e que a gente transmitiu para ele. Ele fez aquilo. Você sabe que o livro dele é um negócio assim um pouco universalista, mas mexe com tudo quanto é processo de religião, porque é problema da vida futura, o livro do Auger. É muito interessante ver isso. Agora, se você ver lá, por isso que tem gente que eu apresentei o livro e falei, não, Walter, quem escreveu? Você é o cara. Não é. Eu ajudei a fazer o livro. Realmente, eu inspirei o livro naquilo que eu pude, porque era muito importante. É tanto que a segunda edição melhorou em relação com a primeira, sabe? Agora, gente, ó, a revista está aqui, ó. Psique, acabou de sair, está nas bancas. Ela tem 4 artigos da nossa turma, dentro daquela seção deles, que chama Dossiê. São 17 páginas das revistas com assunto nosso. O Projeciologia tem exploração da consciência, hipótese do corpo objetivo, fenômenos da projeciologia e técnicas para a saída do corpo físico. É o Marcelo Silva, é o William Floriano, agora o João Luiz Ferreira Júnior e o Antônio Pitaguari e o Tony Muscoff. Todos eles escreveram aqui. A revista está aí. Essa é a segunda, é aquela que a gente estava esperando. Eles dariam publicar mais. Acabou de sair agora. Se alguém quiser ver depois, me devolva aqui. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Aqui, ó, está um DVD, um DVD, A Vida do Emílio Zola, do Paul Muni, que é ele ganhou 3 Oscars na ocasião, esse filme, inclusive de melhor filme. Foi o melhor filme de 1937. É A Vida do Emílio Zola, The Life of Émile Zola. Agora, um dos melhores dramas de tribunal de todos os tempos. Esse Paul Muni, ele chamava ele de Paul Muni, mas tipo, o francês é Paul Muni. Ele dá um show lá, e ele faz o papel do Zola. Agora, o que se passa? Todo o problema do affaire Dreyfus aparece no filme. E aparece corretamente. É aquilo que foi registrado na história mesmo. O filme é um negócio, vale a pena pensar. Ele tem 116 minutos, são quase 2 horas. Agora é preto e branco. Eu vou ver se eu passo ele aí para o Marcos, para ver lá na pipoca o que eles fazem. Agora, ó, se de ver esse povo, como é que paga esse negócio, precisa de pagar, como é que aqui, ó, tem a opção de aviso. Hein? Pois é. Agora, precisa examinar isso com calma, né?
Vamos ver se ela aparece aí para a gente mostrar o Paul Muni com Emílio Zola. Agora, ó, eu recomendo todo mundo ver esse filme. Ele, do ponto de vista intelectual, é filme bom. É dos raros que a gente vê que vale a pena ver. Sabe? Vale a pena. Saiu agora, recentemente, essa cópia. Agora, eu lembro que eu vi esse filme quando era rapazinho. Que em 37 eu tinha só 5 anos, mas eu lembro que as moças eram taradas com esse Paul Muni. Ele chamava Paul Muni. É o Paulo Muni. Ele é fora de série. As figurinhas, tinha tudo Paul Muni. Que é o Paul Muni. Agora, ele era um cartaz que era um negócio desse cara. Agora, ele parecia depois o Stewart, o Jimmy Stewart, o americano, ele parecia com ele. Mas aí, nesse filme, ele está todo caracterizado, como uma pessoa de mais idade, tem barba, tudo, está diferente. Mas agora ele dá um show realmente. E outra coisa também, o homem que fez o papel do Griffiths, o Alfred, ele ganhou também o prêmio lá do Oscar como ator coadjuvante. Negócio sério. Realmente ele é impressionante. Ele é um homem todo assim, claro, forte. Sabe, no fim ele começa a ficar velho com o negócio todo. Na prisão, a ira do diabo, eles mostram a ira do diabo, mas não é fácil. Do jeitinho que é que nosso amigo descreve, prendendo os pés do cara lá, etc. Tal. Os bichos que haviam lá dentro, tudo aquilo que aconteceu, eles colocaram no filme. Vale a pena ver o filme. Agora, ó, seria bom, a hora que eles fizessem, você aparecer lá para falar sobre o filme. Porque precisa ter lido o livro. Ele está lendo o livro faz um mês. Está no fim agora. Faltam 100 páginas, mais ou menos. Pois é. Devagar e sempre. Você tem que ler aquilo para entender o A Fé, senão não vai não. Agora, nesse livro aí, a coisa mais importante é o A Fé. Tudo que aconteceu com Zola, depois que ele resolveu escrever o Eu Acuso, tudo dependeu da vida dele, até a morte dele. E ele morreu intoxicado dentro de casa. O gás. Lá aparece também o negócio dele todo. É importantíssimo, eu acho, esse filme. Um dos melhores que Hollywood fez. Esse aí. Muito sério. O que é engraçado é que é isso, não? Uma biografia que envolve um processo de um drama terrível, um dos maiores que a França já sofreu. É impressionante. É fora de série isso aí. Eu acho. De todos os filmes que eu já falei aqui, esse talvez seja o mais importante. Para a FEP do Zola, essa manifestação pública dele deve ter contado, às vezes, mais do que tudo que ele escreveu antes. Não, isso tudo superou tudo que havia dele. Eles queimaram os livros dele, mostra tudo lá. Né? Eles falam isso lá. Né? Pois é. O nosso amigo fala isso lá. Mas agora, no filme, eles mostram a queima de livro, tudo. O povo fica tudo doido. Juntava aquele povo lá que queria defender o exército, falava, abaixa o Zola, pronto. Era aquela gritaria. Pega o Zola. Loucura. Agora, é uma manifestação dessa que liberta, por exemplo, a consciência da Europa, de uma coisa, uma manifestação dessa, né? Para poder. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, que o cara que fez o papel dele, moço, é o Zola que apareceu para mim, a cara. A cara. Eu falei, deixa eu falar para ele, ó. A cara que apareceu não é isso que o livro está contando bem, não. Mas é o que apareceu no livro, quer dizer. Então era aquilo mesmo, né? Ele do jeito que ele é. Que esse Zola, o Alfred Dreyfus, é fora de série. Mas a cara que está no filme do Dreyfus é a que apareceu para mim. Moço. Ele aparece mais moço, quer dizer. Ele estava aí com a turma toda nossa, né? Bem consciente. Agora, depois disso, eu não vi ele. Ele deve estar agindo em algum lugar por aí. Mais sério. Sovaldo. Sim. Letra B. Como se interpreta aquela morte ali Como é que é? A morte do Zola nas vésperas da admissão, da readmissão do Dreyfus? Como se interpreta isso? Foi um super acidente? Ele estava numa situação um pouco difícil, né? Agora, o Zola era um cara doente,
E ele era preocupado, no filme lá eles mesmos mostram isso, ele era preocupado com ar frio. Então ele fechava tudo. Agora, onde ele estava, trancava tudo, calafetava tudo. Aquilo então, com o negócio que foi fazendo lá, saiu o gás lá, começou a pegar fogo, e estava tudo fechado, aquilo intoxicou ele. Foi o jeito dele viver. Ele era implicado, ele achava que aquilo pegava os pulmões dele. O povo até brincava com ele sobre aquilo. O filme mostra isso tudo lá. Na véspera, né, que o Dreyfus tomou posse, foi estranho. Foi na hora. Uma outra coisa, o Zola, eu não vi nada aqui não. Ele deve estar ressomado, qualquer coisa. Ressomado. Ele deve estar em algum lugar assim. O Dreyfus eu vi. Dreyfus, assim, ó, mas espontâneo. Eu não evoquei nada disso não, por causa do próprio processo de falar. Tá? O senhor pode detalhar em tecnologia, página 23, a técnica de elaboração da retrosenha pessoal, a técnica de identificação da retrosenha pessoal e a técnica do interalinhamento lógico? Olha, o problema todo é o seguinte, é você colocar aquilo que você gosta de acordo com a sua estilística, o seu estilo, com a sua tendência. Você põe então aquelas marcas, fica os vestígios, sempre vai ficar aquilo ali. É um indício do que é que você fez. É assim que a gente faz o problema. Agora, a retrosenha, você vai ver na próxima vida. Então, isso que hoje você está encriptando, vai aparecer para você oportunamente. Agora, é você que tem que ver seu estilo, o modo. Eu, por exemplo, eu tenho um monte dessas coisas comigo. Uma das coisas que você pode se inspirar é o seguinte, olha bem como é que é a sua sinalética parapsíquica. E vê de acordo com a sinalética o que você faz para fazer a retrosenha. Alguma coisa nesse sentido da itemização. Tem que pensar. Estou sentando para montar a minha técnica de mais um ano de vida. Entretanto, não estou obtendo muito sucesso. Estou um pouco perdido e não sei direito por onde começar. Como propositor da técnica, o senhor poderia me dar um norte? Sim. Primeira coisa, toma vergonha na cara e vai assentando as coisas no papel. Vê o que é que você já fez e o que é que falta fazer. A hora que sobrar tudo, você vê o que falta fazer e fala assim, o que eu posso fazer num ano de vida disso que falta fazer. Vamos ver como é que é. Por exemplo, faltar fazer. Você, por exemplo, só para chatear, né? Você pratica TENEPS? Não, uma pergunta. Você já está escrevendo o seu livro? Mas você é voluntário da interassistencialidade em alguma instituição, alguma coisa? Só aí tem 3 coisas, né, que vale a pena pensar num ano de vida. Uma outra coisa. Você está bem com a sua família nuclear? Você formou uma dupla evolutiva? Você tem filhos dependentes? Aí já tem mais 3 coisas, aí já tem 6, ó, que ele pode pensar. E por aí vai, vamos pensar. Agora, ó, só arranje coisas que falta você fazer. Isso é você que sabe, que eu não sei o que você já fez, o que você não fez. Tem que ser a pessoa, né? A gente dá palpite, mas não resolve. É a pessoa que tem que fazer. Na atributologia, eu queria entender... Predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento quanto à neoverponidade parapsíquica pessoal. Quer dizer, a pessoa chega aqui, por exemplo, uma boa parte do povo que foi ler esse verbete não tinha pensado nisso antes. Não vai saber nem o que é esse nome. De cara, ela vai querer saber. Isso tudo é neoverpon. É uma verdade relativa de ponta nova, que vale a pena a pessoa pensar. Então, o que se passa? Esse verbete, a atributologia, todo o autodiscernimento, quanto a verdade relativa de ponta para a psique pessoal da pessoa. Se ela não tem isso, não adianta nada esse verbete. A gente pode falar assim, ó, para os teletertulianos, sem esnobar ninguém. Olha, se você não gosta de parapsiquismo, se você não entende isso, você não quer saber disso, esqueça esse tema de hoje, você vai perder seu tempo. E, no caso, ele faculdades mentais, não é percepção extrasensorial.
Pois é, mas as faculdades mentais é que dá o autosservimento aí nesse caso. Porque a verdade vem para cá. Eu não posso falar que seja percepção extrasensorial. Ela vem depois. Primeiro tem que ter a faculdade mental para a pessoa ter discernimento, racionalidade, lógica, ponderar, refletir sobre o assunto. Agora, se eu for falar isso aqui só para quem já tem a parapercepção em alta coisa, ela já descobriu isso há muito tempo, nem precisa disso. Entendi. O processo é pegar, então, por isso que eu coloquei faculdades mentais. O predomínio, né? Agora, a neoverponidade, ela caminha para o parapsiquismo. O caminho é esse. É aquele negócio da vertonogenia. Eu toco nisso aqui também. Vocês já viram que eu estou abordando diversos ângulos desses fatos todos e parafatos, né, os parafenômenos. Estou abordando diversos ângulos. E procurando esmiuçar o ângulo e deixo, e faço o verbete, passo para outro. Com o tempo isso vai clarear. Olha bem o que é que tem aqui, ó, na fatologia, e o tanto de detalhismo que a gente tem aqui. Vocês têm uma ideia? No detalhismo tem três sessões, falta um só para ser máximo. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outras sessões que faltam 3. Professor Quer dizer, você já pensou? Se aumentar isso aí, são 7, com 3, 10. Esse verbete passa para 19 máximos. Tudo é muito detalhe. Professor. Você acha que já tem 10? Por quê? Onde é que você arranjou o outro? A tecnologia falta 1. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então esse aí é ele. Esse é um dos que está faltando 1 para mim. Então quer dizer que tem 10. Tem razão. Mas então? Sobre a primeira pergunta, você falou do Zéfiro e o Auger. Você já comentou que alguns aqui da CCCI foram comunicantes no século XIX. Alguns, você acha que conseguiram fazer isso que o Zéfiro fez? É bem possível, né? Mas o problema é que aí agora depende da pessoa, né? Recuperar isso, saber? Eu não acompanhei isso aí. Acompanhar meus casos, é uma dificuldade, como é que eu vou acompanhar os dos outros? Negócio, né? Mas é uma possibilidade. Mas eu acho que tem possibilidade, sim. Principalmente, nós temos que lembrar o seguinte, a turma do curso intermissivo, principalmente esses pioneiros, os corifeus da história, eram os melhorzinhos que tinha como consciex comunicante. Você está entendendo? Eu era dos piores, eu era espírito familiar, aí entre vocês tinha gente muito melhor. Professor Baldo, fatuística, página 22. A decifração da rastropensenidade camuflada na retrogescom. Onde é que está isso aí? Pensenologia, fatuística, pensenologia. A A última linha. decifração da rastropensenidade camuflada na retrogescom. Sim. O problema é o seguinte, decifrar é você entender o que é, estudar lá o caso. Retropensenidade é os pensenes do passado, aqueles que já passaram. Agora, camuflada é porque ela está escondidinha lá dentro. E retrogescom é aquela gestação consciencial que você fez também antes. Mas na Neoverpom também pode ser Pois é, recuperado. você na Neoverpom agora, Recuperadora da na retrocessão. Neogescom que você vai fazer, Pode ser tudo recuperado. depende disso. Mas Você vai pode fazer ser- assentado no que você já fez. Pode Entende? ser recuperadora da retrosenha. Você por vai exemplo. completar o seu trabalho. Claro, claro. Seu trabalho, daqui umas 10 vidas, você vai completar. Própria Cada dele. vez você vai acrescentando alguma coisa. Tá bem. Eu acho que vocês, com o tempo, vocês vão ficar especializados em determinados assuntos. É igual o nosso, ele vai ficar especializado em programação existencial. Então, vai chegar perto dos evoluciólogos.
Vamos supor que o Mário vai ficar especializado em energia. Então ele vai dar uma no tal mal, aquelas coisas todas. Cada um aqui vai ter a sua. É o jeitão. Professor Valdo, página 23, há fatologia, terceira linha, hacia arriba, como você diz? É de arriba de para baixo baixo. para cima. Ah, sim. Ah, de baixo. De baixo para cima. Então o que você quer? A informação sobrepairando as palavras. A informação sobrepairando as palavras. Sim, O caso todo é o seguinte: o que eu quero dizer aí é a sutileza do processo extrafísico, que vem ali no meio daquelas palavras que foram escritas, sobrepaira. Isso aqui é o entre itens, é entrelinhamento, há uma sutileza no assunto. em paradoxo. Aquele conjunto de palavras não é só aquilo que está mostrando, tem mais do que aquilo. Igual para a pessoa que sabe ler, ela entende isso. É igualzinho eu na hora, por exemplo, que eu vi na cintura do Nostradamus, tem o meu mantra. E ninguém sabe disso, ninguém nunca falou nada. Mas está lá, devido ao processo da ideia. Isso é que é encriptação bonita. Quantos séculos? Tem relação com paradoxologia, que diz o paradoxo nada explicitado, tudo entendido. Eu relacionava as duas, né? Informação sobrepairando as palavras É o e paradoxo, o nada paradoxo, explicitado e tudo entendido. que são as vivências mental-somáticas. Quer dizer, não está falando claramente o que é aquilo, mas nas entrelinhas você entendeu tudo que estão falando. Porque Tudo que você às vezes escreveu. em consciência... Agora isso aqui faz lembrar aquela consciência livre que eu tinha visto. Sim, em Veio, não falou nada, não disse nada e todo mundo entendeu tudo. Ninguém falou, tudo escutaram. está entendendo? Isso disse não. É por isso que a gente fala, Uma projeção. para o bom entendedor, pingo de i é discurso. Tudo foi Nada entendido. foi dito. Tudo foi. Num átimo. Sim. O processo aqui é a mesma coisa. Você está já começando a querer bancar a consciência livre. Para você. Já é alguma coisa, vocês não podem reclamar. Já é um passo à frente. Professor, na página 23, ali na primeira linha, o assombro na condição de evidência da autoignorância. Você poderia clarear O mais? assombro na condição de evidência da autoignorância. O problema é o seguinte: autoignorância. Você vai pôr a evidência da autoignorância. Agora, o assombro da pessoa, na condição, o assombro, a pessoa dá um impacto. Ela fica um pouco assim, estarrecida. É isso? Na hora que ela percebe que ela tem a senha, ela percebe a sua ignorância, é isso? Aí, e outra coisa, isso aí é o máximo. A hora que acontece isso, desencadeia uma procura, uma demanda, uma busca. Ela vai querer saber mais. Aí ela descobre muito mais coisa. Cai a ficha, então, nesse momento cai Cai a a ficha. ficha. E ela procura fazer as ligações em seguida. Ligações com tudo que tem, a partir da ficha que caiu. Porque daí tem ali na efeitologia também, na última, né? O efeito repuxo holomnemônico do reencontro com palavras-chave. Esse do dicionário. repuxo é muito chato, né? Falar repuxo. Ele sobe. Agora, o holomnemônico, quer dizer, do reencontro com palavras-chave, do dicionário paracerebral. Nesse momento... É aquela hora, opa, é aquele negócio lá do Walter Disney, do doutor lá, do cientista, como é que é aquele cara, a lampadinha. É a lampadinha do professor Pardal. É isso aqui, a lampadinha. Falando em linguagem juvenil, de gibi. Você está vendo, de vez em quando eu falo no gibi aqui, né? Vale a pena. É igualzinho aquele negócio que eu falo também, do tio Patinhas. Não pode carregar seus jogos tudo numa mesma cesta, porque senão cai tudo. Tem que fazer diversificação do investimento. Tudo é tio Patinhas. Então, basicamente, a interitemização é a técnica do entrelinhamento.
Basicamente seria isso? Até um certo ponto. A dúvida que é. E outra coisa, é a técnica do auto-revezamento. Né? Tudo é a mesma coisa. Agora, o que eu estou mostrando são enlastecendo, ampliando as abordagens desses temas que são difíceis. Que são temas novos, o povo não está acostumado com isso. A gente tem que falar muito, explicar muito. Agora, olha a parte técnica disso. Tudo que eu estou falando aí, eu tenho até nomes técnicos hoje, tudo adequado. Está chato isso aí para o povo que está começando. Para combater isso aí, tem que fazer experiência. Professor Valdo, aqui no B. Sim. É. Ah, sim. Olha, o Marco, eu tenho um outro filme para entregar para você mostrar lá, mas esse, depois vocês me arranjam o filme de volta, que ele é fora de série, tá? Onde é que está o filme? Está com a Alzira, olha lá. Aquele filme ela vai passar para você, vale a pena, viu, Marco, apresentar aquele filme lá. Agora, eu acho que a comunidade toda devia assistir esse filme. Só vai ganhar com isso. É A Vila do Emílio Zola, que fala do caso Dreyfus. Ganhou 3 Oscars, tudo, é o Paul Muni, de 1937. É preto e branco, mas é uma beleza o filme, muito bem feito. Hein? Olha lá o filme lá, olha lá, é aquilo lá. Ah, você pode passar para mim depois, por favor. Professor Valdo, aqui, Sim. B. Como é que a gente elabora, então, essa técnica para fazer a retrosenha e o que não pode deixar de ter nessa retrosenha? Eu acho que é aquilo que é o mais perigoso de você deixar para trás ou esquecer. Coloca tudo que possa fazer você lembrar que é importante, que é o prioritário, que é o essencial. Veja bem, é isso. Isso aí é que é importante. Agora, ó, lembrando do ciclo multiexistencial da atividade que você está. Você está fazendo um auto-revezamento, aquilo vem uma vida depois da outra. Você está emendando uma cadeia de autoesforços. Isso não pode ser esquecido. Mas pensar nisso. Na elaboração, vamos imaginar que seja uma palavra apenas. Seria um neologismo, uma palavra já existente. Você que sabe o que é uma palavra daquilo que você que chama atenção, que fixa, que vinca, que marque você. Alguma coisa, por exemplo, isso, né, que o senhor falou que poderia ser mais perigoso. Vamos imaginar alguma coisa do nosso temperamento, que aí em alguns capítulos você vinca, repete muitas vezes a mesma palavra para vincar aquilo que você isso. precisa, e agora é você que sabe. Eu, por exemplo, eu ponho uma opção de coisa aí dentro. Mas eu tem não uma ponho um coisa tema difícil só. aí, que aí depois a gente tem que lembrar qual foi a técnica que a gente usou, ou então relembrar alguma Não, a técnica hora que a que você gente já já usou pensou antes. demais, a tendência sua vai ser lembrar a hora que você vê aquilo na próxima vida. Ah, tá. E uma outra pergunta. Isso aconteceu comigo. O senhor sabe dizer se o Papiniano ele tinha essas retrosenhas lá nos escritos dele já ou ainda não? Eu, para mim, já tinha alguma coisa. Os processos vinham do Egito. E essas Problema mais retrosenhas, antigo. se a gente Esse for... povo tudo lá, está tudo envolvido com o processo do Egito. Agora aí? você pensa bem, ali teve direito de Atenas, depois direito de Roma, depois é que estabeleceu isso aí. Agora, ali já havia teoria geral do Estado, economia política, essa base toda do direito básico, os pilares, os pilotis do direito, tudo eles já haviam naquela ocasião. E eles usaram demais os processos de Atenas, né? E entende, Esparta. Agora, tem coisa até de Tebas que eles andaram usando. A turma do Papiniano foi mais criativa e mais original na sistematização. Porque Os também outros foram juntou, ele copiando, sistematizou, ele fez uma Isso. codificação na ocasião. E os outros foram copiando. Ele O juntou o que restante... podia, estava tudo espaço. Mas isso o senhor concorda também, né? Que depois o que veio vindo foi mais cópia, foi trazer os fragmentos. Ele pegou e fez uma reunião, né? Ele coligiu, entende? A codificação. Mas lá já tem uns esboços de princípios evolutivos importantes Tem. da cosmoética que já dá para a gente... Mas agora veja, o começo disso
vamos dizer, o reino, o império do meio, que era o processo chinês. Agora o processo, no meu caso, era o Zizi, quer dizer, o Zuzu, entendeu? Que era os problemas do Confúcio, mas com a cosmoética. Naquela ocasião, isso aí criava muito problema. Você veja bem, o Confúcio teve problema, mesmo só dando aula e falando sobre o processo da didática, a pedagogia da época, ele que criou isso. Ele já tinha problema. Agora, você falar em moral com aquele povo, tinha guerra, guerrilha e guerras intestinas, como a gente chamava, né? Todo dia, em tudo quanto é lugar, estava brigando. Aquelas nações todas brigavam entre si. Hoje a gente vê isso tudo se repetindo com os árabes. É a mesma coisa que acontecia com os chineses antigos. Isso que acontece hoje com os árabes é isso. Vocês olham o tanto de irmãos árabes que estão brigando uns com os outros, matando uns aos outros. Olha no Iraque. Hamas contra não sei quem, o outro não sei quem, o outro diz. Tudo irmão se matando. Tudo fanático. O senhor já falou alguma coisa para a Carla, mas eu queria entender melhor a questão assim, dos mataburros, por exemplo, no livro. Né? A gente coloca, eu penso que às vezes aparece mataburros que a gente vem repetindo vida após vida. Mas põe aquilo como é que funciona que isso? seja importante para você. O que falta para você? Qual outra forma? Calca nisso. Olha o trafó. Calca nesse trafó. Carrega nele. Então a gente pode dizer que se a gente consegue colocar no livro e falar algumas coisas em relação a esses trafares e mataburros, é porque a gente de uma certa forma já está começando a superar? Não, se você consegue fazer isso com calma, está tudo bem. Não pode ficar igual essa senhora que está combatendo o cara lá, que não está bom ainda com a TENEPS. Isso aí não resolve. Vamos ver o lado positivo. Se ele já se abalançou a fazer a TENEPS, já é uma grande coisa. Entende? Mesmo que ele não aguente, mesmo que amanhã ele joga a toalha, mas não adianta. Pelo menos fez força, se esforçou. Ele quer renovar. Para ter feito a TENEPS, esse homem deve ter tido uma inspiração de amparador. Isso é o óbvio. Então, como é que é? Se ele teve inspiração de amparador, ele tem chance. O povo está confiando nele. Ele é promissor. É isso que eu quero dizer. Vamos ajudar o cara. Agora tem que chegar para ele e falar claro. Do jeito que eu já falei. Com aquela mulher, por exemplo, que queria usar incenso, metia o pau. O outro que queria fazer TENEPS fumando sem parar. Falei assim, isso não adianta, esquece isso. Quer dizer, o negócio, a TENEPS, ela purifica a pessoa, depura, limpa, enxágua. De modo que é uma coisa séria para se pensar. A intermetização pode ser feita em grupo? Pode, mas agora o problema é que grupo hoje é uma coisa, amanhã ele não é o mesmo. Os membros de um grupo dessa vida não serão os membros da vida próxima. Há dispersão sempre. Você não pode esperar muito isso. Agora, é lógico, como a gente tem milhões de consciência no grupo, você sempre vai ter gente junto. Mas o processo, por enquanto, na Terra, é pensar individualmente. Uma outra coisa, ninguém fica evoluciólogo em grupo ou fica serenão em grupo. O negócio é individual. Então, o egão tem que ser pensado seriamente nisso. Agora, todo o egão que eu falo aqui é baseado na interassistencialidade. Então, o egão é diminuído. Ele diminui muito a força. Mas, por exemplo, a tendência, sendo aqui hoje, dentro da CCCI, a maior parte completista, não é também na próxima estar junto novamente? Ou não? Mas agora, pensa só, cada elemento do seu grupo que está aí, ele vai ampliar o universo de manifestação dele. Ampliando isso aí, como é que vão criar? Tem que separar, né? Não tem jeito.
Ele vai ter que olhar outros. Você já pensou? Seria o máximo a gente só do povo que você gosta, há 10 milênios você está com todo mundo sempre os mesmos. Isso é impossível. Todo mundo, a própria vida exige que você descentralize tudo. Então, o egoísmo avançado dentro do grupo, ele é o primeiro que some. Ele some antes de sumir o egão. Está entendendo? Porque ele é a extensão do ego, né? Da pessoa, do grupo. Por isso que a família nuclear some, é a primeira. Então, Valdo, tem um princípio mais ou menos, é um paradoxo, né? Quanto mais afim você vai ficando do ponto de vista evolutivo, também vai tendo uma separação. O problema todo é o seguinte, a separação, isso tudo é limitado e é relativo. Porque quanto mais distante você esteja, se você tem mais evolução, mais próximo você está. Você está sempre próximo. Então o problema da prosêmica, do ponto de vista evolutivo, é diferente da prosêmica do ponto de vista físico. É aquilo que eu falei. O que é uma consciência? A imediatividade, quer dizer, relampagueante, e o processo da multidimensionalidade. A hora que junta esses dois fatores, ou esses dois trafores, você está com todo mundo o tempo todo, acabou. Então, o problema de grupo, por isso que some o grupo e entra a policarmalidade. A policarmalidade acaba com o grupo. Vê se você começa a entender isso aí. Agora, veja, o primeiro que acaba é o ego karma, o segundo é o grupo karma. Aí instala a policarmalidade. Aí a pessoa começa a entender o que é o holocarma. É a única saída. Então, por exemplo, naquela vida que você comenta, que você está dando tchau, parece que a monja e o transmentor, até certo ponto é isso, né? Eles tinham que seguir, você teve que ficar, né? Tem que seguir. Não tem saída. Tudo tem que seguir. Foi isso que eu falei com o Chico Xavier. Também. Pessoal, você tem que seguir seu caminho, eu tenho que seguir o meu. É a hora da separação. Bye, bye. É o filho que se despede da mãe. Ele entendeu. Entendeu assim, chorando as mágoas, danado da vida. Você também comentou. Ele entendeu, mas eu preparei a consciência dele durante muito tempo para poder deixar. Eu já vinha falando para ele desde o início. Agora, ele tinha aquela esperança de mãe que eu, com o tempo, ia acabar me acomodando igual a maioria dos espíritas dentro da religião. Mas depois eu vi, não, seu temperamento não é assim. É aquele negócio que eu falo do determinado. Eu não sou assim. Não sou assim para nada. Você também comentou uma vez que na condição de uma dupla evolutiva, que já vem um bom tempo, já está bastante afinizada, a tendência pela lógica evolutiva, às vezes está numa outra vida separado, com grupos, para que possa fazer a união dos grupos. São harmonizados os grupos, então aquilo amplia. Aí vem o sinergismo. Um grupo de uma, com um grupo do outro, cria um terceiro grupo enorme. Esse é que é o caminho. Agora, pensa bem como é que não é isso entre evoluciólogos e entre serenóis. Esse seu micrófono, toda hora está acendendo e apagando o negócio. É assim mesmo? Ele fica assim. Ah, ele é assim? Alto nível aquilo lá, tá vendo? Está dando tchau para a gente. Tá? Na Fatologia, na página 23. Na linha 7, o impacto contra o significado antigo. O impacto contra o significado antigo. O problema todo é o seguinte: a pessoa vai ver uma nova acepção de alguma coisa, de um fato, uma ocorrência, um acontecimento, um parafato. Ela vai ver um novo conteúdo, uma acepção diferente. Então aquilo dá um impacto, dá um choque nela. Ela vê a coisa nova. Agora, quando há uma retrocenha, quando tem uma hiterização, retrocognição, isso ainda é mais forte ainda. Escuta, o Everton, eu precisava de falar com você e a Nara para a gente separar umas fotos do Chico Xavier,
porque a Globo News vai aparecer aí para fazer uma entrevista, e eles querem fotos, eles querem fotografar. Seria bom ver os que vocês têm, falar com a Nara, e juntar com os que eu tenho, a gente vê. Agora, eles querem foto que eu esteja com o Chico. Vamos ver alguma. Esse álbum novo que tem, vamos ver se tem esse meu aí, aquele que está aqui conosco. Vamos estudar isso aí. A gente não sabe quando é que vai a moça aí. Pode ser sábado agora, não sei. Tá certo? Valdo. Qual seria hoje o percentual da comunidade conscienciológica capaz de fazer uma decodificação de uma retro-mega-GESCOM? Você quer saber quem? O percentual, assim, da nossa comunidade, quantos por cento seria capaz de fazer? Eu penso que vocês agora, estudando do jeito que vocês estão, inclusive essa turma da Invex aí, vai ter uma opção. Vai ter muita gente que vai poder fazer isso. O negócio é levar a coisa séria. Como tudo é novo, é difícil você estabelecer aí qualquer previsão. Mas eu penso que tem muita gente aí que é favorável para isso. E outra coisa, com lógica, porque isso não pode ser ilusório, não pode ser fantasioso. Não é um processo onírico ou de imaginação. Tem que ser baseado nos fatos. Agora, essas coisas não tem jeito, elas são muito assim, matemáticas. É um processo da roda, é matemática. Não tem jeito. É o caso que eu gosto de mostrar, que eu separei, eu tenho muitos casos desses, mas eu gosto do Algar. O do Algar é matemático, não adianta, uma pessoa que for ver aquilo vai ver. Agora, é estranho, porque o cara olhou e falou, não, mas esse livro foi publicado agora. O livro é de 1864. Que é isso? Que é publicado agora? O livro tem 150 anos de diferença. Que é isso? Entende? Então, isso é batata. O negócio é esse. Então, as GESCOMs do nosso passado vão fazer cada vez mais parte do nosso presente, à medida que o parapsiquismo vai aumentar. Tem umas coisas que eu falo aqui, que tem livro meu que eu escrevi, que ainda existe, está tudo lá as coisas que eu falei. Eu estou repetindo tudo que eu já falei naquele livro. Uma outra coisa tem assim. Senhor Valdo, o senhor então considera que essa é a técnica de autorrevezamento no nosso nível mais avançada que tem para se aplicar? Essa da Essa é uma delas. Essa das mais bravas. Isso é muito superior aos mantras da vida, essa coisa toda. Isso aí é muito superior. É a coisa das mais sérias que tem. Mas eu queria só comparar com agora, é isso aqui que eu estou falando aqui, ó. Entrelinhamento, mateologicidade, holanálise. Essa é a holanálise. O indício multiexistencial. Isso tudo está na sinonimologia. A marca multiexistencial, a pegada multiexistencial, o rastro multiexistencial, o traço multiexistencial, retrosinal evolutivo. Esse negócio de retrosinal, já vem falando nisso há anos, tem nos meus livros, tudo quanto é lado. Agora, retromarca pessoal indelével. Isso aí, o vestígio autopensênico, a chave multiexistencial, a pista multiexistencial. Estou explicando tudo que a pessoa pode fazer. É deixar algum vestígio, alguma coisa, para aquilo entrosar, fazer a corrente, estabelecer um elo, um dentro do outro. Sabe como é que é? Que negócio. É porque, na verdade, a chave é a retrocognição, né? Então, isso aí é o fator desencadeante. É a chave para você saber, mas não é bem assim, não. Não força a barra por aí, que não é. Não. Vamos supor, você colocou aquilo. Aí você está vivendo sua vida, folgado, no baile de carnaval. Te dão lá um livro. Você vai ver o que é, quando você vê, está lá o seu negócio, você vai lembrar de tudo. Tá, a retrocognição, ela vem pelas circunstâncias, isso aí varia. O problema é você pegar aquilo instantaneamente, de uma hora para outra. E a consciência pega, não tem jeito. Isso aí é igualzinho aquele negócio que a gente fala. A pessoa, em 24 horas, ela tem os horários que ela é mais inteligente. Vamos supor que naquele horário que ela foi ver, ela estava aguda em matéria com os contos. Aí ela recupera o comando na hora. Isso tudo acontece. Vocês podem olhar que tem esses ápices,
esse pináculo do máximo. Você está entendendo? Máximo. Max. Olha lá, Max. Então tem que ver o que é isso, esse auge, esse apogeu. Sabe como é que é? É um ápice de lucidez sobre aquele assunto. E outra coisa, às vezes tem, porque a pessoa às vezes viu aquilo, uma coisa nova, ela começa a ler. Lá pelas tantas, dá o glimpse, dá entende? Isso é inevitável, tem mesmo. Então, por exemplo... Agora, tem vários nomes para isso aí. Um deles que eles usam muito é esse, o... Insight. Insight. Agora, a serendipitia, tudo é isso. Mas, por exemplo, vamos supor que eu pegue um livro que eu escrevi numa determinada vida lá e vou começar a ler. Você acha que a pessoa, quando fizer isso, ela vai recuperar inevitavelmente, pelo menos aqueles traços que ela teve, aquelas condições? Se ela tem boa intenção, se o ambiente é bom, os próprios amparadores levam a pessoa para aquilo. Eu fiz isso com um monte de gente. Leva a pessoa para encontrar o livro, vamos dizer assim. E para chegar a recuperar. Fez isso com um monte de gente. Canalizava um jeito, o cara arranjou um livro aqui, falou assim, vamos dar um jeito de dar presente para o fulano. Vamos dar um jeito de levar. Então, o problema é mexer com os pauzinhos, esse é físico. Entendi. Tudo a gente fazia, ia dar na cara da pessoa. Agora, o problema é a hora que ela vai abrir aquilo, dá um jeito ela abrir ali. Por isso que é que eu falo, tem esse negócio da abrir o livro, isso tudo aí funciona. Eu fazia isso com o povo, em cima do lance. Eu já trabalhei nos bastidores dessa história, tudo que eu falo aí. Você está entendendo? Por isso que eu sei que esse negócio funciona. Agora, um outro assunto, professor Walter. Pelo que o senhor colocou assim, existem várias formas de se fazer isso, né? Dentro do próprio texto, né? Assim, não, e depende muito do estilo, é aquilo que eu falo, tudo é estilística, né? É estilística pessoal. Mas assim, você acha que valeria a pena, você, não sei se já pensou em, tipo assim, ser mais detalhista, explicar melhor, assim, qual seria essa técnica específica, assim, o que se faria, as diversas técnicas? Depende da pessoa. Eu tenho que falar isso aqui, ó. Veja só um monte de detalhes que eu estou falando. Não, tá bem. Variações sobre o mesmo tema. Olha o tanto de variações sobre o mesmo tema que eu estou falando. O que eu estou colocando assim, por exemplo, você coloca lá na parafatologia, pega um exemplo aqui, na quarta linha, de baixo para cima. Você fala lá, as lacunas tecnicamente preparadas para preenchimento com autocognição. Pega esse exemplo. Então, por exemplo, aí, isso eu entendi o que é isso. Mas agora, te vira. O que você quis dizer com isso? Você chamou a atenção isso aí. Para ela vai chamar a atenção de outra coisa. Para o Mário vai ser outra, para o Lógico vai ser outra. Cada um tem o seu. Por isso que eu estou fazendo variações do mesmo tema. Sobre o mesmo tema. Professor, seguindo essa mesma linha... A sinfonia aqui é essa. Seguindo essa mesma linha, o senhor tem aqui em efeitologia, o último efeito é o efeito repuxo holomnemônico do reencontro com palavras-chave do dicionário paracerebral. Você chegou agora? Não. Eu já falei nisso antes. Isso aí não poderia também ser uma das formas da técnica do entrelinhamento lógico? Mas tudo aqui é... É uma das formas. Não, tudo aqui tem fórmula. É só olhar. São 4 páginas de fórmula. É só urubu-servar. Olha qualquer coisa que, direto ou indiretamente, está falando nisso. Exato. Justamente o que eu queria saber, na forma do texto, o que é feito na forma do texto, para que depois a gente possa compreender numa outra vida, isto aqui, agora vem aqui o reencontro com as palavras. Por exemplo, você é apaixonada por palavras. Então, você teria que fazer alguma coisa baseada em palavras. Tá certo? Esse é um tipo. Vamos ver o seu estilo, o que faz com isso. Essa é uma das formas, uma delas. Ok. Agora, veja, a específica da pessoa tem que ser baseada naquele estilo dela. Por exemplo, a Rosa, ela tem que pensar alguma coisa matemática, ou pelo menos aritmética. A aritmética, se não for do Euler, pelo menos uma aritméticazinha. Entende? Alguma coisa nesse sentido. Não fazia matemáticazinha, não, professor. Pois então, mas se não pode ser o Euler, arranja uma matemáticazinha. Contar 1, 2, 3. Casinha do homem lá que faz, vamos dizer, troco na feira da segunda-feira. Tá certo? Já é alguma coisa. Agora aqui, as retrocências que o senhor registrou no Projeciologia, edição de 1986,
São as mesmas presentes na última versão do livro? Não, lá tem muita coisa, mas onde eu tenho muita é no 700 experimentos. O 700 experimentos não mudou nada, ele está com a primeira edição, que foi feita de 7.500 exemplares até hoje. O senhor poderia dar um exemplo de como criptografar e descriptografar uma marca multiexistencial? O problema todo é você ver aquilo que mexeu com você. Se você é muito emocional, coloca uma coisa emocional. Se você já está mais pendente ao processo intelectual racional, põe alguma coisa racional. Faça você pensar. Ali acabou. Olha o que você gosta. Todo mundo tem. Todo mundo tem um gosto, tem uma preferência. Não adianta explicar do jeito que o povo quer. Vocês querem tudo mastigado. Não adianta. É a pessoa que tem que fazer. Não adianta. Exemplo, eu já mostrei um monte aqui. O quê? Não, o livro tem um monte. Não, eu queria perguntar... No 700 eu mostro, é só vocês lerem lá, entrelinhamento. Olha tudo que eu estou falando, lá eu explico. O próprio estilo de detalhamento, como Tudo é desse jeito. Né? É só ver o caso do Alga, por exemplo, a bibliografia minha, como é que é. Mas eu queria fazer uma pergunta em cima disso. E eu não abro mão disso. A hora que eu escrevo trafar e trafora, e coloco o óleo lá, tudo... Aí já é o entrelinhamento. Em negrito, no outro, tudo é. Agora, o meu caso é esse não. E agora eu vou dar a dica maior, já que vocês estão insistindo tanto. A dica maior é a composta. 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 Você vai fazer o cerco. Você arranja 5 coisas que vão fazer uma confluência. Aí não tem jeito, você estoura. Você vai ter que saber, vai ter que lembrar alguma coisa. É isso que eu fiz. As minhas coisas são todas compostas. Eu ia perguntar sobre... Você está entendendo? Eu ponho 3 coisas que têm a confluência. Hein? Você arranja 5 coisas que faz confluência. Por exemplo, 5 temas são confluentes. No para-direito que você gosta. Arranja 5 temas. Tudo está caminhando ali. E põe de uma tal maneira que você vai entender aquilo com o tempo. Estrutura a situação com 5. Não vai ter jeito de você esconder. Então, ó, para direito, para diplomacia, entende? Para política. Tem um monte de coisa nesse sentido, estou te falando. Agora, o seu temperamento é que tem que fazer isso, não sou eu falando para você. Quem vai viver e quem está vivendo é você, não sou eu. Isso aí, qualquer do meu lado, seria uma ingerência fazer isso. Qual o critério primordial para identificar a causa de contrafluxos recentes? Não são diretos, porém com filhos e com a casa. Olha, o problema todo é a argamassa, vamos dizer, do script, do roteiro da sua vida. Como é que você foi colocada dentro do grupo evolutivo para ver como é que faz? Aí é que aparecem os filhos, que aparece a casa, que aparece o círculo social, que aparece a profissão da pessoa, tudo que ela tem. Se examinar é aí. O caminho é esse. Não tem outro jeito. Ó, isso aqui é para a nossa amiga. Posso perguntar para o seu nome aqui? Sim. Na página 23, no primeiro parágrafo aí, terceira linha de baixo para cima, transversalidade dos temas reservados. Queria entender se temas reservados. No primeiro parágrafo, logo, da página 26. É fatologia ainda, é continuação da fatologia. Terceira linha de baixo para cima. A transversalidade dos temas reservados. O que são esses temas reservados? Tema reservado por você, aqueles que você acha que são importantes, que você coloca de lado, que você quer estudar, alguma coisa nesse sentido. E às vezes eles são transversais. Você está indo por aqui, no entanto, aqueles temas são por aqui. Aí você começa a mexer com tudo, vai mexer com você. É a diferença da história. Eu estou fazendo um verbete nesse sentido. Não, está ali para votar. Estou fazendo um verbete hoje, não acabei, porque está muito difícil de colocar, que é o problema da extrapolação das pesquisas. Uma pessoa está fazendo uma pesquisa, aquilo está numa modorra, não sai daquilo.
Então, como é que ela faz para arranjar a ideia nova? Então, a extra-pauta. Você está entendendo? Qual que é os temas extra-pauta da história? Aí, em matéria de pesquisa. Eu estou fazendo para ajudar isso aqui, que é a transversalidade particular da retomensagem encriptada. Esses temas extra-pauta seriam essa transversalidade, assim. Agora, a transversal é aquilo que está entrando. Entrando e passando. Você está entendendo? Sim. Transversalidade. Porque, por exemplo, uma das técnicas que eu vejo que o senhor faz na enciclopédia, por exemplo, que o senhor falou que não tem intermitização grupal. Mas, assim, quando o senhor faz na enciclopédia, não vai servir para a gente também? Por exemplo, o senhor faz assim... Mas não é grupal. Mas não é grupal. É um por um. Você não está vendo que todo mundo está querendo que eu dê uma que generalize? Essa serve para você. Vocês vão lembrar disso. Então eu chego para você e falo assim, narigão. Tudo que tem nariz grande você vai lembrar. Isso é besteira. O povo não é assim, tem nariz pequeno, tem nariz grande, nariz chato, nariz disso, nariz daquilo. Não resolve, não é por aí. Agora, a enciclopédia é para todo mundo. Mas cada um vai tirar o seu naco. Pega quem pode. Agora, são figuras do mesmo naipe, mas o jogo é diferente. Entende? Então, na medida que a gente entende mais a forma, a coisa vai melhorar. Aí a gente adquire mais para a gente, é isso. Professor, mas assim, uma coisa que eu reparo assim, nos livros das pessoas, você pode ver claramente o temperamento da pessoa, né, pelo livro, que ela, independente se ela de repente quis fazer algum tipo de... Não, você vê o estilo dela. Não, você vê, né? E aparece uma coisinha do temperamento, alguma coisa aparece. Não, mas você não acha que o temperamento, por exemplo, livro de conscienciologia, dependendo do tema que a pessoa vai tratar, aparece bastante a personalidade dela, eu considero. Sim. Por exemplo, essa senhora que está reclamando do homem, você vê que é um temperamento combativo. Está na cara que ela mexeu com belicismo não faz muito tempo. Ou, pelo menos, com direito criminal. Está na cara. Então, ela tem que arranjar alguma coisa específica. Não adianta eu falar para ela. Não, perfeito. Agora, dentro dessa condição, desses exemplos que você falou, por exemplo, lá nos 700 experimentos que eu estava pensando aqui, uma coisa que você coloca bastante lá são vários casos, mas assim, não cita necessariamente foi um caso que ocorreu com você, mas dá para ver, para quem olha, que aquele caso ocorreu com você. Que eu conto, né, o que é que foi. Né? Mas assim, por exemplo, esses casos assim, que são casos particulares da sua vida pessoal, que aconteceram, de repente marcaram, eles no momento que a pessoa for ler isso numa outra vida, isso vai chamar também, né, a recognição. Agora, chega num certo ponto que isso tudo fica banal, banaliza tudo. Você já pescou tanta coisa, a sua visão fica tão grande dentro do assunto que isso tudo é banal. Fica pequeno. Vocês não ficam pensando que você vai fazer uma encriptação e que aquilo vai lembrar você e ficar nisso. Não vai. Aquilo vai puxar o fio da meada de uma porção de coisas que vocês vão lembrar. É mais embaixo, o negócio é mais complexo, é mais amplo. Há uma cosmovisão nessa história. É inevitável. E por que isso acontece? Qual é o mecanismo que faz isso acontecer? Porque a tendência de vocês, devido serem poliédricos, polivalentes, versáteis, é caminhar para um processo cosmovisual maior. Então, há uma ampliação, uma panorâmica, por causa da evolução. A evolução tudo é expansão. Não, isso eu entendi, professor Valdo. Eu queria entender no processo da holomemória. Por que qual é o processo que ocorre ali no momento para desencadear? O fio da meada, você vai puxar aquilo. Mas isso é porque aquela informação está, vamos dizer assim, tem um padrão de energia. Agora, eu estou dando tudo quanto é dica de outras coisas muito mais sérias aí que o povo tem que levar em consideração. A hora que eu falo desses casos, por exemplo, da aparição hipnopômpica, né, da hipnagogia, tudo isso ajuda. Outra coisa, que eu já expliquei aqui sobre sinalética, energética, parapsíquica, processo estado vibracional. Só o estado vibracional acabou, só isso aí já abre o caminho para todo mundo. Agora, vocês não ficam pensando em querer tirar vantagem em tudo. Isso é a lei do Gersino, isso é besteira. A vantagem é com você.
Não adianta a gente dar uma senha ou qualquer coisa para vocês só fazer um negócio desse, besteira, não é por aí. É a pessoa que cria isso, o problema é individual. Não adianta fugir disso. As sugestões, o mundo todo dá, não é só a gente que dá. Todo mundo está dando. Pessoal, mas olha só, pelo menos dentro da minha pergunta, eu acho que o pessoal aqui também estava pensando isso, eu não estava pensando em pegar alguma senha específica que você colocou, não. Estava pensando na metodologia de se criar isso dentro do meu próprio caso. Eu estou explicando, olha aqui. Variações do mesmo tema. Lê aqui que você vai ver onde é que você está. O que você consegue aqui? Vamos ver o que eu perguntei aqui. Deixa eu ler de novo. Aqui, ó. Você já encriptou com intermizações os próprios originais da Mega GESCOM escrita para a próxima vida? O que você escreveu de Mega GESCOM agora? Você encriptou o que lá? Qual o tema desse seu livro? Através desse tema você vai encriptar alguma coisa. Só da escolha do tema já é uma encriptação. Isso vai pegar você no próximo vida. Agora, quais técnicas você aplica? São muitas, não adianta falar. O problema todo é esse. Você está começando a entender como isso é complexo? Nós não estamos falando aqui coisinha à toa, aquilo que eu falo. Mexeu com conscienciologia, complicou tudo. Não tem nada simplão. Tudo é sério. Uma outra coisa, preciso falar com a Nara, para nós pegarmos todos os livros da minha psicografia, são 26 autores, e separar tudo que eles vão querer filmar. Tá certo? Arranjar as edições que sejam filmáveis, né? Os 26 livros, tem tudo lá. Ela tem isso lá, separado, parece que tem uma exposição. Por exemplo, dentro disso que o Max está falando, de uma técnica, uma possibilidade, a partir de um padrão da forma, também tem um padrão do conteúdo. Por exemplo, você utiliza uma série de recursos, como frase enfática. A pessoa poderia utilizar isso, algumas frases enfáticas, com um conteúdo sempre específico. Haveria um padrão da forma. Variações sobre o mesmo tema. Dentro daquele padrão de forma. Entendeu? Mas aí já é pedir muito. Já é pedir muito para a pessoa, que você tem dificuldade de fazer uma frase. Mas isso seria uma estratégia ali. Aquilo chama atenção, está sempre diferente naquele contexto. Né? Agora, fazer frase enfática de qualquer maneira, quer dizer, qualquer um faz. Né? O problema que eu estou falando é fazer bem feito. Bem feita na forma e no conteúdo. Professor, aqui, olha, página 23, fatologia, terceira linha. Qual linha? Terceira linha de cima para baixo, aí, na página 23. As singularidades plurais. As singularidades plurais. O senhor poderia exemplificar? Singularidade plural? Por exemplo, aquilo que seja uma coisa rara para você e que ela cria pseudópolis, ela dá dividendos, ela cria filhotes. O processo todo são essas singularidades plurais. Então, às vezes, por exemplo, você vê uma singularidade que você não dava valor, que é um talento que você tem. Na hora que você começa a fazer aquilo cria uma série de vieses, de vertentes novas. Entende? Vamos supor que você cuidou do processo da biologia durante muito tempo. Então, um dia você viu uma folha e a pessoa que estava lá para fazer o desenho não apareceu. Você pegou a folha e começou a desenhar. Aí você viu, gente, eu estou igual a essa dona, estou desenhando muito bem com as coisas. Aí aquilo começa a dar um estilhaço, começa a pegar fogo tudo quanto é lado. A sua descoberta do talento seu para desenhar aquele problema vai dar processo de pintura, isso, desenho, esboço, planta, o jardim. Você aí já vai ver a biologia com outros olhos. Você entendeu? A singularidade. Cada processo da polivalência. Agora estou dando um exemplo, um chão. Mas tem muitos outros, né, que a pessoa tem que estudar para ver o que é. Agora, eu mostro cada coisa do arco da velha. O vislumbre do ignoto da mateologia. Terrível isso. Pensa bem. O vislumbre do ignoto da mateologia.
Agora, está vendo, o parapsiquismo ele tem isso tudo. Você vai ver que aquilo que era materiológico para você, quando você era menina, a hora que você vai chegar na certa idade, já não é mais tão materiológico, você já está entendendo certas coisas que você não entendia. A maturidade expande a cognição. Aí muda tudo. Por exemplo, os jovens da Sindex que vão hoje fazer a encriptação, quando eles chegar lá pelos 70 ou 60, eles vão mudar a encriptação. Eles vão ampliar isso tudo. Então, o ideal era a pessoa já começar a estudar desde já. Depois ela enriquece aquilo extraordinariamente. Aquele tipo de interitemização que o senhor falou, de convergir os temas, poderia ser um exemplo assim na enciclopédia, quando o senhor escreveu marcas parapsíquicas, dragona para microchip e macrosoma, seria isso? É tudo convergente, é isso? Tudo convergente, há uma confluência. Professor. Agora, eu vi isso muito cedo, comecei a notar tudo o que acontecia. O cara veio e pediu para ler minha mão, ele era um quiromante, falou tudo o que ia acontecer na minha vida. Junto daquilo tinha o Zezé Palestina, que chegou e falou, ó, sua vida você tem que seguir assim, assim. Mais tarde teve o velhinho, isso tudo espontâneo, não foi eu que pedi para ninguém. Aí, tudo por quê? Tem algum amparador que, entende? Houve tangenciou, ou tange, a ovelha para chegar lá. Agora, o velhinho lá da Lexington, né, em New York, mesma coisa. Você está entendendo? Hein? Tudo é uma convergência. Agora, por isso que eu falo, registra tudo, guarda tudo. E aí o jeito de escrever sobre isso. É um jeito. Vale a pena. Professor, aqui, ó, Adélio. O senhor pretende acessar esses entrelinhamentos que está fazendo hoje por volta de 8 anos, uma coisa assim, na próxima vida, pelo menos, né? A ideia é começar a acessar já esses entrelinhamentos. Agora, eu não quero entrar só pelo entrelinhamento mais, não. Eu quero entrar pelos fenômenos. Quero entrar pelo parapsiquismo. Eu quero o seguinte, se eu puder, é manter minha cabeça mais ou menos lúcida, pequenininha, sem muita doença braba. Só isso. Se eu tiver isso, eu recobro certas coisas, porque aí é o recobramento. Eu já falei sobre isso. É recobrar, recapturar. Entende? Então seria... Eu recobro o processo parapsíquico, aí é mais forte. Então seria até mesmo antes da própria recuperação intelectual, seria a parapsíquica primeiro, então. É o ideal. No meu caso, por exemplo, comecei com parapsiquismo antes de aprender a ler e escrever. Nessa vida já foi isso. Tinha 3 anos, comecei a aprender a ler e escrever com 4 para 5 anos com a minha mãe. Então vai ser mais cedo, vai ser aos 5 anos talvez, uma coisa assim. Não, a gente não sabe, mas o que eu estou calculando é o seguinte, se for aos 8, eu já posso estabelecer as demarches, você está entendendo? Da vida mais cedo. Eu sei que isso é uma das coisas mais sérias da minha vida. O que é engraçado é que eu procurei depois disso, nas biografias que eu lia, para ver se alguém tinha feito essas coisas nesse sentido. Eu não vi nada. Deve ter gente que fez, mas eu não cheguei, eu não tive oportunidade de identificar alguém. Agora, eu, aos 14 anos, vendo aquilo, agora veja, eu fui colocado também dentro de um convento, né? Aos 14 anos foi quando acabou lá o internato. Eu fiquei praticamente sozinho lá, entendendo? Agora, recentemente, eu vi a fotografia de um que ficou comigo lá no quarto durante uma temporada e foi trabalhar com a gente. Depois se formou lá até em medicina. Ele foi médico do Golbery, depois, mais tarde, lá em Brasília. Agora, eu vi a fotografia dele há muitos anos que não tinha visto, mas agora um álbum da minha irmã. Se a gente tiver que priorizar onde buscar essas informações, provavelmente você vai achar mais em sebos, talvez, livros que possa ter escrito, coisas que... mas não é sebo, não. Às vezes um dos melhores lugares que tem mesmo é biblioteca. Vocês querem ver o passado de vocês? Visitem as grandes bibliotecas. O vendo todo esse. Eu frequentei muito o Museu Britânico, igual o Max.
Karl Marx. Eu também frequentei o Museu Britânico, muitas vezes eu fui lá. Aproveitar as itinerâncias, por exemplo, e ir o máximo possível nessas grandes bibliotecas e de lá... Agora, com o tempo, você tem que ter uma meta, né? Tem que ter um objetivo. Você não pode fazer isso à toa. Eu nunca fiz turismo intelectual, não. Eu sempre levei minhas coisas como expedições ou excursões científicas. Minha vida toda foi assim. Eu nunca perdi muito tempo com as coisas. Eu sempre olhei o processo mental somático, é aquilo que me interessa. A sua busca sempre foi direcionada, nunca foi a esmo, né? Não, sempre? Nunca foi à toa. Entende? Banal, ordinária, ociosa, nada disso. Sempre teve algum motivo. Agora, eu acho que com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Eu ainda não estou bom nisso, não, mas dá boa. A gente chega lá. Eu tenho confiança do taco. Vamos chegar. Me dê umas vidas, me dê alguns séculos. Nós vamos chegar lá. Sobre o que se está falando? O importante é criar, estudar, ajudar, e o resto vem em consequência. Isso é lógico. Quer se criar uma lembrança para lembrar na próxima vista? Por quê? Só para analisar o ego? Não. É para ver o seu egão que está errado, que você está repetindo as mesmas besteiras agora. Você está achando ruim por quê? Você está com medo de enfrentar você? Aqui, ó, deu uma contra-pergunta. Você está fazendo essa pergunta porque você está com medo de enfrentar você? Você é da ciência convencional? É a ciência convencional que tem esse medo aqui, ó. Eles não querem enfrentar eles mesmos. Que é isso? Nós estamos falando é para a pessoa enfrentar. Para fazer o egocídio, acabar com o egão. Gostaria de saber se o senhor escreveu algum livro em uma vida passada e na sua vida atual. O senhor se deparou com esse livro? Sim, então, todo mundo aqui já sabe disso. Se positivo, o que lhe chamou a atenção para saber que o livro era seu? Eu já falei aqui também, um dia desse eu falei, né? Das coisas desse livro que eu vi lá, o tal que é o Livrão Preto, que a coisa mais séria foi o dia que eu acabei o livro. Aquilo veio tudo na minha lembrança, direitinho. Poderia dizer o nome para que eu possa comparar com o seu estilo atual? I'm sorry, não posso. Os próprios amparadores falaram, não entra nisso. Porque senão vão confundir todas as coisas. O passado é passado, né? Tem muita coisa lá que não vai. Senão eles vão ver que foi eu que escrevi. Lá tem umas fórmulas, todo mundo vai querer usar aquelas fórmulas. Isso aí vai criar um problemão. Outra coisa, tem uma opção de material que não tem. Que as pessoas não vão achar com facilidade. Onde está o J. Cristo hoje? E na escola evolutiva, onde essa consciência se encontra crucificada? Olha, eu não sei. Ele deve estar por aí. A única coisa que a gente sabe é que ele teve uma vida de mulher depois daquela. A gente sabia o que aconteceu, eu não sei. Vamos olhar por aí. Esse não está dentro do meu caderninho. Cada um tem o seu caderninho, né, de contar. Pode falar. O entrelinhamento, não está escrito aí, o entrelinhamento dos talentos e das parapercepções, eles vão abrir um leque, então, de novos talentos. Cada vez isso, mais. Né? Agora, quanto mais você ficar consciente disso, mais depressa e com mais expressão, mais potencialização, isso vai acontecer. A autoconsciencialidade é importantíssimo. Em tudo. Agora, nisso aí, é vital. Olha a lógica que eu estou falando. Quanto mais autoconscientização do processo, mais expansão você vai ter. Por isso que eu falo, por exemplo, esse negócio de eu saber, a Kátia, aos 5 anos, 8 anos, a gente saber o que é que veio fazer. Isso é muito importante. Você corta, elimina uma opção de pecadilhos mentais da mocidade, desvios, enganos, mata-burros. Você está entendendo? Todo esse processo, o desviex, a desviologia, tudo isso vai desaparecendo. Você fica muito mais centrado. Elimina a dispersão. Agora, isso aqui é sério. Vocês veem o valor que eu dou para isso. Como é que eu perco o tempo, está escrevendo essas coisas, falando para vocês. Uma coisa nova, que parece que eu tenho mania disso. Isso é ótimo.
cara já chegou para mim e falou, não, você tem mania desse negócio de auto-retrocognição e o problema de auto-revezamento. Assim, muito obrigado. Isso é um dos maiores elogios que eu recebi nesses últimos 10 anos. Eu me chamar de maníaco. Então, nós podemos falar retrocogniciomania. Essa é até a minha. Tá certo? Autocogniciomania. Vale a pena. Essa é uma boa. Tem várias manias boas. Tem certas bibliomanias, por exemplo, que são muito boas. O processo também da coleção, que seria a colecionomania, também ela tem uma parte positiva, preciso ver. Mas o que mais aí, Érica? E aqui, olha, em parafatologia, 1, 2, 3, quarta linha de baixo para cima, sim, as lacunas tecnicamente preparadas para preenchimento com autocognições singulares. Sim. Que é dentro dessa linha. Você, por exemplo, às vezes você fica pensando no seu conhecimento, você vê assim, não, mas isso aqui não consumina, eu não estou entendendo nada disso. Uhum. Então, tem certas linhas de cognição, ou linhas de atividade humana, ou linhas de conhecimento humano, que você não teve tempo de estudar. Por exemplo, você sabe música, você desenha, você é boa, por exemplo, para dançar, às vezes são coisas que a pessoa não fez, você está entendendo? Então, essas lacunas tecnicamente preparadas para preenchimento com autocognições singulares. Agora, o que eu estou falando aqui é mais em matéria de conteúdo cognitivo. Então, uma ideia, alguma coisa que faltava. A hora que você vai preencher aquilo é o máximo. Por exemplo, você estudou aritmética para valer, ou matemática? Às vezes, na hora que você vai estudar alguma coisa, alguma das equações, por exemplo, aquilo vai clarear um monte de coisa para você. Precisava daquele conhecimento que era uma lacuna na sua bagagem intelectual. É isso que eu estou chamando a atenção. Agora, isso aqui foi colocado na parafatologia. Eu estou falando aqui, está envolvendo parafenômenos, parafatos, essa coisa toda. Por exemplo, aquela pessoa que de uma hora para outra, ela nunca tinha ouvido falar nisso e nem se interessava. Ela começou a se interessar por aparição. Foi estudar a aparição. Abriu a vida dela. Um monte de fenômeno, ela falou, gente, essas coisas acontecem comigo, um monte dela, como é que eu nunca vi isso? Começou idiota, e colocou o sorvete na testa. Eu penso muito nesse tema das lacunas, né, do conhecimento, porque como eu trabalho hoje com docência, eu tento entender qual que é o nível de cognição da turma, o que falta a ela, ou na média, ou nos detalhes. A hora que você olha essa turma, você olha para você, quer dizer, você vai ver que você está cheio de lacuna. Isso é que é o bravo. Uhum. Mas também para poder fazer a técnica do entrelinhamento, para poder nivelar e poder construir a partir de uma base de conhecimento. Humano, hoje é impossível uma pessoa ter todo ele. Isso não tem mais. Até na época do Swedenborg, eles ainda admitiam. Mas depois disso não é possível mais. O nível de comunicação é superior ao processo. Por isso que a internet é o máximo. A Wikipedia também ajuda. Todos esses processos somáticos, holossomáticos, aqueles negócios bibliomáticos, todos são importantes. Tá. Pode falar. Obrigada. Qual a importância que deve se dar para a descendência familiar quando está tentando estudar as retrocognições? Em termos assim de países, de nível de família? Não, às vezes é importante estudar a genealogia, ver como é que é o processo, principalmente de acordo com o temperamento. Vê, por exemplo, na sua genealogia, se tem gente que era muito vaidoso, gente que era muito ditador, ou qualquer coisa nesse sentido, para ver, porque aquilo tudo respinga em você. Quer dizer, respingou e ainda respinga, por causa do grupo evolutivo. Olha com quem que você está, que você vai ver quem você é. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Agora, o problema é a pessoa ver isso. Você renasceu naquele ambiente, como é que é isso? Por exemplo, na minha família, tem gente de tudo quanto é tipo, aqueles mais chegados. Tinha gente perturbada, mas uma boa parte deles é gente muito assentada. Isso é uma bênção para mim, isso me ajudou demais. Entende?
Porque a hora que tem gente mais assentada, elas seguram mais do que aqueles que são desatinados. Entende como é que é? Aquilo equilibra. Isso me ajudou na minha vida. Agora, na minha vida, o que me ajudou mais foi esse negócio de ter saído de casa aos 12 anos. Isso foi essencial. Na questão do Chico, para ele durar mais, a maior coisa que aconteceu na vida dele foi a gente ter tirado ele lá, eu ter tirado ele de Pedro Leopoldo. E ele reconhecia isso, ele falava para mim, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Senão ele teria morrido logo. Por causa dos processos de angina dele, a emoção, aquela coisa, não ia aguentar. Entende? Então, existem certas coisas decisivas. E o problema da geopolítica é muito sério. Não pode desprezar isso aí. Geopolítica. E os acidentes que podem acontecer na adolescência, infância, eles têm um papel decisivo na lucidez da pessoa? Depende, se mexeu muito com a cabeça, alguma coisa, sempre tem, né? Um próprio remédio, por exemplo, se tomou remédio para a cabeça, dado por um psiquiatra desses bravos, isso aí é um perigo. Porque o cérebro está crescendo, a pessoa vai lá e toma Ritalina. Aquilo paralisa, a opção de coisa não fica do mesmo jeito. Pode comprometer. Alguma coisa vai dar lacuna, vai faltar. Vai piorar a história. Toma Santo Daime, como eu falo, vai piorar tudo. Tem escopolamina, tem opção de coisa, como é que fica? Agora, a ignorância de fisiologia e de farmacologia dá pena. Por isso que eu falo, a reeducaciologia precisava de entrar com a fisiologia, com a farmacologia, a química, a bioquímica, principalmente de medicamento e alimento. O povo precisa de saber mais disso. Mas saber sem tapeação de revista, sem tapeação dessas conversas aí dos caras da indústria, que quer vender tudo, etc. Tinha que falar a realidade, como é que é. Professor, o senhor não está achando estranho esse pessoal com o assassinato do cartunista não estar falando nada mal do Santo Daime? Não, mas eles não falam. Não falam. Porque é mito. É igual o Chico Xavier, você não vai ver ninguém falando mal do Chico Xavier, é mito. Não tem jeito. Por exemplo, há certos mitos que o povo tem uma dificuldade danada. Por exemplo, a Brigitte Bardot sempre foi um mito, mas ela tem um temperamento esquisitérrimo, mas ela gosta muito de bicho. Então, o povo ficava vendido em falar no Brigitte Bardot. Ela veio ao Brasil algumas vezes, aquele negócio todo, o povo não sabia, é um mito. Então, tem certo mito que a pessoa fica vendida. Ela fica entre a cruz e a caldeirinha, não sabe o que fazer. Você está entendendo? Vem o mito, a imprensa cala. Fala tudo a favor, etc. Que não adianta combater, é assim. Que vai pegar os assinantes do jornal, os telespectadores do programa. Pega money, a gaita. É o bolso, a algibeira, que é o órgão mais sensível do corpo humano. É um fato isso aí. Professor, aqui na paradoxologia, na segunda linha, o paradoxo da retrosenha superpessoal plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências. Retrosenha superpessoal, veja, é o que eu estou falando. Plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências. O que é um processo só seu, você que tem que fazer, você que colocou, e dentro da assistencialidade. Isso aí é o paradoxo. Agora veja, o paradoxo aqui é o seguinte, é um negócio super individual, feito para a humanidade. É além do grupo. Ele é super pessoal para super assistência, né? É o que se passa. A minha vida toda eu estou tentando ver se entendo isso aí. Nesse caso, é a retrosenha. Eu estou cheio de processos egóicos nas minhas retrosenhas. No entanto, meu problema todo é para dar isso para os outros. Todos são macetes, todos são instrumentos, todos são ferramentas para a gente chegar na interassistencialidade maior. É uma retrosenha em cima do seu trafora assistencial, vamos dizer assim, que desperta esse trafora assistencial para a... Agora, uma outra coisa, é bom, viu, a gente entender isso aqui sério. Quando você começa a ver como é que você era, e você olha como é que você é, e você vê que você está conseguindo manter aquela condição,
Isso fixa uma condição para você. Se aquilo é bom, se há uma tendência traforística nessa reação, você só ganha com isso. Isso é o máximo. Você entendeu como é que é? É o máximo. Quando fixa aquela característica. A hora que você viu, olha, eu estou repetindo a mesma coisa positiva. Isso te dá uma tranquilidade que supera tudo. Não adianta os outros falar para você, seja quem for. Não adianta o que você leu. Não adianta aquilo que você já conhece. Isso aí transcende tudo. Coloque-se nessa posição. Pensa nisso, desse jeito. Você vai entender. Por isso que é importante, o processo todo é individual mesmo. Em neosinapsologia, página 23, segunda linha, o senhor pode aprofundar sobre neossinapse derivada da autotares interassistencial? Isso aí é o seguinte, quais são as ideias, por exemplo, que você adquire, vamos dar um exemplo mais avançado, entre a TENEPS e o FIEX. Pensa bem, como é que é? Entre a TENEPS e o FIEX, e essas coisas aumentam, elas se ampliam, muda tudo. Escuta, eu queria aproveitar uma coisa para te pedir um negócio. Eu estou acabando com as minhas folhas brancas. Tem, lá embaixo ainda tem muita... Não, 75. Agora, a letra. Agora, eu queria uma caixa, né, um troço grande, porque o meu está no finzinho. Você lembra quando foi? Não faz muito tempo que a gente trocou isso aí. Não faz muito tempo, não. Foi. Mas é que eu estou usando demais, tenho trabalhado muito. Acabou lá minha reserva toda. Tá bom? Você pede alguém, então, depois, coloca na minha varanda lá. Valdo, opção de papel para escrever besteira para vocês aí. Alguma bobagem. Tá certo? O que é? Valdo, aqui, letra C, atrás de você aqui. Valdo, por que aqui na sinonimologia tem o item mateologicidade? Se é que já não falaram isso. Tem o quê? Por que na sinonimologia tem mateologicidade? Qual seria? A mateologicidade, que eu estava falando aqui. É muito importante aqui, porque chega num ponto que você vai ter a retrocenha, que aquilo que era mateologia para você deixou de ser. Aí você chegou um pouco para frente a mateologia. Esse trecho aqui você já definiu o que é. Empurrou a mateologia para frente. Tem um sinônimo circunstancial. Né? O problema da ele é bem... Ele mostra a fronteira da realidade. O que eu quero chamar a atenção é para isso. É a fronteira da cognição da pessoa. É a qualidade disso. Por isso que eu chamei logo em seguida aqui, olha a análise. É uma análise generalizada, grandona, braba, forte. É isso? Ainda é. Professor, sim. Eu estava aqui tentando juntar alguns aspectos que auxiliassem a rememoração. Por exemplo, se eu trabalho com várias modalidades junto, deixa eu trazer um exemplo, no sentido de tentar registrar uma autopercepção, utilizando alguma técnica que eu conheço dentro de uma área de pesquisa. Você mexer com alguma coisa de arquitetura. Dentro da arquitetura, o que você gosta? Tem algum ornato que você chama atenção? Uma cornija? Sim. E aí... Então guarda essa, marca isso, vai marcando aquilo. Agora cria aquilo, começa a pensar naquilo e começa a marcar. Essa cornija vai dar. Vocês estão entendendo? Aí o caso dela é bem típico. Então, se eu acrescento, seguindo essa linha, né, de raciocínio, se eu acrescento em cima disso um neologismo, dentro de uma área de pesquisa, no meu caso eu estou tentando trabalhar ali com a conviviologia, acrescento dentro uma estilística pessoal, como o senhor tanto fala, a questão do confort, trabalho com uma lógica mais de cunho assistencial e ainda elaboro uma maneira de escrever fora do normal, o diferente que vai chamar a atenção, a união de todos esses aspectos, não tem como a pessoa não lembrar. Agora, existe uma outra coisa que eu poderia falar, já que vocês querem as coisas generalizadas. Eu vou falar Você pega e vai fazer uma enumeração de todas as coisas que você considera máximas. As suas utopias.
para você transformar essas utopias em anti-utopia. Você materializar aquilo que seja possível. Então, veja, são as impossibilidades que você acha que são os ideais que você pode chegar lá. Agora, isso tem que ficar dentro da materiologia, dentro da realidade e dentro da utopia propriamente dita. Então, reúna tudo aquilo que você acha que é uma utopia, mas que seria o ideal para você. Com isso, você já vai ter uma ideia mais singular, individualizada, bem séria. E cada um aqui tem as suas utopias pessoais. Agora, a anti-utopia, você consegue arranjar isso. Agora, o que é que se passa? Com o processo da retrosenha e da intimização e os processos todos, vamos dizer assim, do processo para a próxima vida, vai ser inevitável você entrar na anti-utopia. Aquilo que era uma utopia num corpo, não vai ser mais no próximo. Tem muitas ações e referências, viés e vertentes que vão nascer daí, as variáveis. Isso muda. Você já pensou, por exemplo, uma pessoa tinha um corpo de mulher, depois ela tem um corpo de homem, ou vice-versa, ela tinha um corpo de homem e ela vai ter um corpo de mulher. Isso muda tudo na vida. Aquilo que era utopia dentro de um processo social vai deixar de ser na próxima vida. Isso aí, na senha, é uma loucura. Vocês têm que pensar muito para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. Agora, tudo tem óbvio, evidente, mas vocês têm dificuldade porque os assuntos são novos. Mas tudo é racional. Da utopia para a anti-utopia, através da retrosenha, através da cápsula do tempo. Aquilo que você não consegue fazer nessa vida, você pode fazer na outra. Pensa nisso. Eu estou falando a utopia, é mais a utopia pessoal, tá certo? Aquilo que falta para você nessa vida, que você acha que para você não dá. Na próxima você pode obter uma façanha, uma conquista, um feito, um objetivo. Pensa nisso. Isso aí vocês podem generalizar. E também isso aí é pior do que aquilo que vocês pediram. É muito mais bravo. Mas faz pensar, né? E tem lógica. Pior é isso. Tem lógica. Vamos para as anti-utopias. Todos nós. Vamos caminhar para isso. Viva a anti-utopia. Comece a pensar nisso. Vocês vão ver o tanto de coisa que vocês vão achar. É mais sério do que a gente pensa. Quer dizer, o impossível existe porque há muita ignorância. A hora que vem a cognição, diminui a impossibilidade. O impossível desaparece com a cognição. Para a maioria de vocês, é totalmente impossível certos ou impossíveis certos fenômenos parapsíquicos. Eu estava pensando nisso Vocês agora. começam a desenvolver um pouquinho, tudo aquilo virou anti-utopia, vocês vão dominar tudo. Mesma coisa é o caso da TENEF. Tem gente que chega para mim, Valdo, agora estou fazendo a TENEF, faz 2 anos, você lembra como eu tinha dificuldade, só pensava nisso, não conseguia nada, mas que bênção, estou dominando, sou outra pessoa, está melhorando tudo, estou melhorando tudo. Você acredita que através da TENEF, depois de 2 anos, eu descobri que ainda estava cheio de bagulho energético? Eu, que fiz tanta força para acabar com aquelas coisas todas na minha casa, por todo lado, na fazenda, ainda tinha um monte. Quer dizer, a TENEPS começou a acabar com as utopias da pessoa, ampliar através das anti-utopias. Você entendeu? Sim. Um dos aspectos, no meu ponto de vista, que é mais sério, é uma comunicação direta, no nível que o senhor tem, por exemplo, com relação intrafísico e extrafísico. Isso é, Pois é, mas isso é através da TENEPS. quase impossível. Olha, de imaginar. TENEPS. Sim. Trabalha nisso todo dia. Essa TENEPS é constância, diária. porque uma coisa algumas Mas se prepara intuições, para alguns TENEPS. aspectos pontuais. Acabou. Sim. A sua happy hour é a TENEPS. Pensa bem. A happy hour é a TENEPS. Não é nenhuma outra coisa que você faz. É a TENEPS. Põe isso na sua cabeça que não tem erro.
O Luiz, parece que você queria falar, né, Luiz? Eu senti aqui uma vibração portenha. Tá. Buenas tardes, professor. Página 24. Hay un paradoxología. La última línea. O paradoxo, tudo explicitado, nada entendido. Nada explicitado e tudo entendido. Nós já tocamos nesse assunto. Sim? Estava a perguntar outra. Na página 23. Ele não quer saber. Aí na segunda linha, de cima para baixo, os tiratemas técnicos do intermissivista. Onde é que está isso aí? Na segunda linha, de cima para baixo, na página 23. Ah, sim. Os tiratemas técnicos do intermissivista. Sim. É isso aqui. O problema é o seguinte, lá pelas tantas, se o intermissivista começa a estudar, o processo dele, ele começa a solucionar, a esclarecer tudo aquilo que estava obscuro para ele. Então ele começa a ter os ácidos testes. Quer dizer, ele começa a testar tudo que tem. E ele tira todas as dúvidas, tudo aquilo que está obscuro, os dilemas dele, os impasses, tudo some. Por exemplo, professor? Hein? Por exemplo? Um exemplo? Por exemplo, você começou a fazer a TENEPS. Uma porção de fenômeno parapsíquico começa a acontecer com você. Você achava que aquilo tudo era obscuro demais. Começa a ficar tudo claro para você. Você começa a dissecar a parafenomenologia. Uma coisa que para você antes era impraticável, impossível. Você não podia conceber uma coisa dessa. Isso tudo intermissivista que está crescendo. Então, por exemplo, a tenepsologia enriquece mais o intermissivista. Agora, o convívio, por exemplo, na CCCI, as ICs, os cursos nossos, isso tudo também enriquece mais as abordagens do intermissivista às realidades do cosmos. Isso tudo também ajuda demais. Você entendeu, né? Sim. Valdo, uma última dúvida, aqui na página 22, aí na fatologia, as sutilezas intelectuais. Sutilezas intelectuais, é tudo aquilo que para você ainda é sutil, está ainda no lusco-fusco, que as coisas não estão muito claras para você, está entendendo? Ainda está um pouco assim, não está transparente, está translúcido. Você me fala a nível parapsíquico? Não, de todo quanto é tipo, qualquer tipo de intelectual, de concepção, de conhecimento, de cognição, de fato, estudo dos fatos. Você entende? Essas sutilezas, todo mundo tem que pensar nisso para fazer isso aqui, não tem saída. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 55 assinaturas do livro de presença, 33 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais e 14 votos online. Hoje teremos recados da Rosa Nader, oficina do Holocico, o pai William Klein, Marcos Dung, sessão pipoca, o Everton, prova da imagística, a Lilian, Côncios e a Érica sobre alimentos e envenenamento. Boa tarde. No dia 26 de março agora, nós vamos dar início a um ciclo de oficinas do Holociclo, para aquelas pessoas que têm interesse de entender melhor a elaboração, a leitura dos verbetes. Exatamente aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de entrar no programa Verbetografia, mas que têm interesse em escrever os verbetes. As oficinas são, no dia 26 agora, com o professor Everton Santos, a oficina de etilística. No dia 9 de abril, do enumerograma. No dia 16 de abril, método algoritmo para expansão de verbetes. E eu pulei aqui no dia 2 de abril, a oficina do cosmograma. Nós temos preços promocionais, bem assim, acumulativos, e eu convido vocês a passarem lá na recepção do CAEC para entenderem melhor as promoções existentes. Obrigada.
Gente, boa tarde a todos. Nós vamos continuar aqui as divulgações do PAI sobre as obras conscienciológicas. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa, que é uma das obras que nós vamos estudar, vamos debater durante o curso, que é a obra Mudar ou Mudar, da autora Flávia Guzzi. Essa foi uma das primeiras obras que eu li, além das obras do professor Valdo, e eu me lembro de ter começado a ler a obra pela manhã e não consegui largar a obra, eu tive que ler ela num único dia. É uma obra bastante envolvente, é autobiográfica, é vivencial. A professora, a autora, relata várias técnicas conscienciológicas que ela aplica no dia a dia, nas suas recins. Relata vários fenômenos, que são fenômenos bastante didáticos, como a projeção consciente, também alguns fenômenos de clarividência, entre outros. A obra é muito rica, interessante e bastante elucidadora. É uma das obras que nós vamos debater no PAI. Lembrando a todos que este PAI, para quem quiser obter mais informações, pode entrar em contato através do e-mail contato@reaprendência.org. Reaprendência se escreve com T, é uma palavra de origem latina. Obrigado. Então, gente, estamos divulgando mais uma sessão pipoca, tá? Domingo, agora, dia 21, às 8 horas, né, como de costume no auditório do discernimento. O filme vai ser A Onda, tá? Foi o filme mais votado na última sessão. Para quem esteve lá, para quem não teve, está sabendo. Foi divulgado em tertúlia esse filme. É um filme que fala de experimentologia, sobre autocracia, nazifascismo, contágio patológico grupal, enfim. A gente vai soltar o e-mail, o discernimento vai soltar um e-mail de convite hoje à tarde ainda, tá? Outra coisa importante, no domingo, durante a sessão, no início da sessão, a gente vai votar 3 filmes, entre eles esses 2 filmes que o Valdo falou ontem e hoje, né? A Vida de Émile Zola e O Último Romance de Balzac. Né? O preço ainda está em 5 pratas, né? R$5, ou então, para quem levar comes e bebes, está isento. E lembrando que todos os recursos arrecadados são destinados à manutenção do polo de discernimento. Tá? Não percam. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para divulgar o segundo final de semana de qualificação pensênica. Será realizado durante o feriado da Páscoa, no sábado e no domingo. Serão realizadas 3 atividades. No sábado, pela manhã, no discernimento, a segunda edição da prova da imagística, onde o pesquisador, então, fará 200 considerações relacionadas a um único objeto, com a intenção de desenvolver a criatividade, a imaginação e a associação de ideias. Esse foi um curso sugerido pelo serenão australiano, que esteve aqui extrafisicamente, dando essa indicação ao professor Valdo. No dia 3 ainda, sábado, haverá uma oficina de quadrinhos, denominada Escrita Imagética, ministrada pelo professor Pedro Marcelino, que é especialista, pesquisador da Gibiteca aqui do CEEC. No domingo, dia 4, um curso inédito com o professor Valdo Vieira, falando sobre criatividade e quadrinhologia, onde vai abordar a sua experiência de colecionador e todos os seus contatos com o universo da quadrinhologia. Serão expostos aqui, demonstrados vários exemplares da Gibiteca da Holoteca. Maiores informações na recepção do CEEC. Obrigado. A Conscius vai iniciar um novo curso, na verdade uma nova turma, dia 6 de abril, do Fundamentos da Conscienciometria. Então, dia 6 de abril vai cair numa terça-feira, esse curso é regular, tem 24 aulas, e ele aborda os seguintes aspectos intraconscienciais. Primeiramente, o conscienciômetro, ele atua, o professor conscienciômetro, ele vai atuar como um facilitador, ou um mediador perante a autopesquisa de cada pesquisador. Então, a gente traz temáticas como personalidade, temperamento, há questões da própria bioenergética, onde a gente vai debater
trazer testes autoconscienciométricos, onde a própria pessoa vai instigar, verificar o quanto ela tem, como ela é, como ela funciona. Então, quem tiver interesse nessa autopesquisa, entre em contato com o CAEC. Para os teletertulianos, o telefone é 3525-2652, e para todos os voluntários aqui presentes, é só fazer inscrição no CAEC, na recepção. Eu aguardo a todos para a gente aí tentar conjuntamente, né, aprofundarmos na nossa pesquisa e tentarmos aí dar um upgrade na nossa evolução. Obrigada. Pessoal, dia 29 de março, segunda-feira, nós vamos ter no discernimento a palestra com o Dr. Mauro Lins. É uma palestra rápida de 1h30, em que ele vai abordar o tema de alimentos e envenenamento, e vai também fazer o cruzamento, o entrelinhamento das informações dos vários produtos que nós usamos em casa, que junto com toda a contaminação ambiental fazem efeitos no cérebro. Ele é neuropediatra pela Universidade Federal do Fluminense, é conhecido como doutor orgânico. Então, a Itaipu fez um contato comigo e disponibilizou a vinda desse especialista aqui. Nós vamos fazer no Polo Discernimento, aberto a toda a comunidade, né? Então, vai ser às 16 horas do dia 29 e uma segunda palestra, às 20 horas também do dia 29. Eu vou pedir a ajuda de todos para que divulguem. Nós vamos passar um e-mail para os médicos, para psicólogos, pediatras, toda a comunidade envolvida. Ela poderia estar comparecendo em peso. Nós vamos tentar trazer produtores rurais. Então, é um evento da comunidade para a cidade também. O Polo Discernimento fez a gentileza de fazer o auditório a preço de custo, assim, super em conta. A Itaipu traz esse cara sem custo nenhum para nós. Então, é uma oportunidade única da gente fazer um envolvimento e tentar também sensibilizar o entorno de todos nós que usa muito veneno, para que a gente comece a fazer todo um trabalho na comunidade para tentar recuperar a forma de produzir sem tanto veneno. Tá bom? Então, eu conto com vocês e com a divulgação também. Um abraço. Antes do encerramento, gostaria de perguntar aqui se alguém soube ou alguém perdeu algum valor, um dinheiro, aqui no estacionamento do CAEC, há pouco tempo. Então, se alguém souber de alguém que perdeu um dinheiro, por favor, nos procurar aqui na monitoria, ok? Então, para amanhã foi eleito o verbete omnicompartimentalização, eleito com 9 votos, especialidade experimentologia. Obrigado a todos.